E aí, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Bom, quero compartilhar uma palavra com vocês sobre um princípio chamado planejamento estratégico. Por que planejamento estratégico? A gente está na segunda semana de janeiro de 2023, ou seja, segunda semana do ano. Hoje é dia 13 de janeiro. E eu vejo que em toda virada de ano as pessoas fazem muitas promessas de fazer isso, fazer aquilo e tal. E no final começa o ano até empolgado e depois se perdem no meio do caminho e não conseguem cumprir aquilo que se propôs. Pois bem, eu decidi então que eu também tenho alguns objetivos, alguns propósitos para esse ano. Eu decidi começar na terceira semana, ou seja, semana que vem. Para começar todos esses planos, esses planejamentos que eu tenho, eu estipulei um planejamento. E essa ideia que eu tive de planejamento estratégico, ela foi baseado numa lição de escola bíblica que nós tivemos no ministério ao qual eu faço parte. E essa lição ela trata sobre alguns assuntos, sobre os desafios do apóstolo Paulo na ilha de Creta, né, ou de Tito, sendo instruído pelo apóstolo Paulo na ilha de Creta. E ele trata na lição então sobre um planejamento estratégico para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja, para o desenvolvimento espiritual. E eu achei interessante o assunto, ou as ferramentas que ele se utiliza para falar sobre o assunto, que são ferramentas da área de administração. E eu vi que para que nós venhamos colocar em prática muitas coisas que a gente propôs cada ano para nós, é necessário um planejamento. Por isso que eu quero compartilhar com você esse princípio de planejamento estratégico. E eu quero ler um texto da Bíblia com você, que está escrito em Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 28 em diante. Está escrito bem assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, virem todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, tendo que ir fazer guerra contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho se pode sair com 10.000 ao encontro de quem vem contra ele, ou com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí Jesus está falando sobre renúncia, mas antes da conclusão da fala dele, ele se utiliza uma ilustração de algo que faz todo sentido, que aqui ele trata sobre espiritual, mas isso serve para a vida, para a nossa vida, de um planejamento. Ele diz: olha, qual vós querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, ou seja, planeja, tipo, quais as minhas condições, qual o material que eu tenho, qual as condições financeiras que eu tenho para comprar o material, qual o tempo que eu tenho e assim sucessivamente. Para que não aconteça, ele está dizendo, que comece e não conclua. Então faz um plano antes. E a minha proposta é essa, é fazer um plano para se chegar aonde se quer. Um planejamento, identificando dificuldades, identificando possibilidades, identificando facilidades. Você não precisa seguir o que eu propus para mim,
mas eu propus algumas coisas. E você faz o seu planejamento, as suas promessas, aquilo que você se propôs a cumprir esse ano, e se organiza dentro disso, desse conceito, leva para um papel e analisa como você vai chegar lá. Você tem um alvo, mas como você vai chegar nesse alvo? Como você vai alcançar ele, né? Você tem uma meta, como você vai alcançar essa meta? Em várias áreas da sua vida. E é interessante, eu quero compartilhar esses conceitos com você. O conceito de planejamento. No campo da ciência da administração, o planejamento consiste na tomada antecipada de decisões sobre o que fazer antes de a ação ser necessária. Ou seja, o planejamento consiste na tomada antecipada de decisões. Ou seja, antes de pôr em prática, eu analiso, né? Consiste na tomada antecipada de decisões sobre o que fazer antes de a ação ser necessária. Ou seja, eu tenho um planejamento, eu tenho tudo, como eu vou fazer, como eu vou começar, como eu vou terminar, qual tempo que eu vou ter, qual recurso que eu vou ter, antes de eu começar propriamente colocar em prática. Eu faço uma análise, e essa análise consiste em dificuldades, consiste em facilidades, consiste o que eu vou precisar, quanto tempo, quanto recurso, qual as facilidades que eu tenho, quais as dificuldades que eu tenho. E aí diz assim, sobre o aspecto formal, planejar consiste em simular a partir do conhecimento dos ambientes em que a organização está inserida, ou seja, o futuro desejado, e estabelecer previamente os cursos de ação necessários e os meios adequados para atingir o objetivo. Ou seja, se planeja antes. Qual é o objetivo que eu quero? Antes eu sento, analiso, e o texto que a gente leu fala sobre isso. Sobre ninguém vai construir uma torre sem antes sentar e ver o que tem, qual o recurso. Um rei também não vai contra outro rei sem antes sentar e ver o que ele despende de exército, de recurso para enfrentar outro rei. Porque senão pode ser um fracasso. Ele pode achar que enfrentando outro rei ele vá com 10 mil e o outro é superior muito, e aí esses 10 mil sejam insuficientes. Então ele tem que analisar antes. Analisar o inimigo, analisar o terreno, analisar os desafios, analisar o percurso, analisar o tempo. Então, para nós cumprirmos aquilo que nós propomos para esse ano de 2023, é necessário um planejamento. Planejamento antes de se colocar em prática, porque senão a gente só vai começar na empolgação e vai terminar como muitos outros anos, que eu creio que você que está ouvindo já aconteceu a mesma coisa. Também, o conceito estratégico. Vamos ver o que é o conceito estratégico. Planejamento, a gente viu. Estratégico. Sobre o ponto de vista da administração, estratégia é um plano de ação, um padrão de comportamento para alcançar uma posição desejada ou manter uma posição conquistada. Ou seja, a estratégia de não só conquistar, junto com o planejamento, né, como manter também. Que não adianta aquilo que você conquistou o ano anterior, você tem que ter um planejamento e uma estratégia para manter esse ano e outros que você não conseguiu conquistar então, né? E aí diz assim, nesse contexto, estratégia é desempenhar atividades diferentes das usualmente conhecidas. Ou seja, desempenhar, olha só, desempenhar atividades diferentes das usualmente conhecidas. Então você vai acrescentar outras atividades, atitudes, tomadas de decisões, para que você obtenha outros resultados. Porque eu vejo que muitas das vezes a gente alcança um objetivo e outros não. E como que a gente vai fazer para alcançar aqueles que a gente não alcançou? Primeiramente, tomando atitudes diferentes.
Eu vi uma frase até recente que dizia assim, que se você quer ter resultado diferente, não adianta você querer ter resultado diferente agindo sempre da mesma forma, o resultado sempre vai ser o mesmo. Então muda a forma, muda as atividades, as atitudes, para conquistar esse terreno que você não conquistou ainda. E aquele que você conquistou, guardar, conservar, permanecer, fortalecer ele, né? Então, um planejamento estratégico. E dentro desse planejamento estratégico é necessário a gente entender o ambiente, o tipo de ambiente, os desafios do ambiente, as dificuldades do ambiente. E aí é interessante, isso aqui é para tratar sobre algo espiritual, mas traz algo para a nossa vida espiritual e para a nossa vida material também, financeira, profissional. E aí ele apresenta também, o autor aqui, ele apresenta uma sigla que é se utilizado, que é a FOFA, ou FOFA, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Quando eu faço essa análise, esse planejamento estratégico, eu tenho que fazer uma análise. Qual análise? As forças, tipo, o que tá fácil para mim? Qual a minha facilidade? Eu despendo de bastante tempo, mas não sei usar. É minha força. Tenho bastante tempo, não sei usar, mas tenho bastante tempo, é minha força. Ou outra coisa você poderia pensar. Oportunidades. Há muitas oportunidades e, no entanto, eu não consegui identificar ou não consegui aproveitar, não consegui usá-las. Fraqueza. Qual é a dificuldade que eu tenho? Eu tenho dificuldade de acordar mais cedo. Eu tenho dificuldade de diminuir o tempo de internet. Eu tenho dificuldade de ocupar um tempo maior estudando, né? Então, quais são as fraquezas? Identificar quais as fraquezas que eu tenho para cumprir essa promessa, esse propósito. Então, eu tenho que identificar qual é a fraqueza. Seria a dificuldade, né? A dificuldade que eu tenho para desempenhar essa proposta que eu fiz para esse ano. Depois das fraquezas que eu tenho que identificar, que são as dificuldades que eu encontro para cumprir tal coisa, eu tenho que identificar quais são as ameaças, tá? Depois que eu conquistei, quais as ameaças, né? Eu quero deixar essa estratégia para você e dizer o que eu propus para mim esse ano. Te incentivar, quem sabe, fazer uma proposta. Estou me organizando para começar já a pôr em prática mesmo, na terceira semana de janeiro. A gente está na segunda, hoje dia 13 de janeiro. Mas quais são os meus alvos? Quero compartilhar contigo e quem sabe te dar uma ideia. O primeiro é na minha vida espiritual, que é o crescimento espiritual. E o crescimento espiritual, eu que sou cristão, eu sei que não tem outra ferramenta senão a oração, o jejum, a leitura bíblica. Aí eu me propus ao quê? A separar um tempo específico que eu sei que eu tenho. Um exemplo, não na prática totalmente isso. Meia hora de oração. Tais dias da semana, consagração pessoal. Meia hora de leitura bíblica todos os dias. Se eu propus isso, eu tenho que planejar uma estratégia, identificar aquilo que eu falei. As forças, qual é a força que eu tenho? Qual é a facilidade? Eu tenho como ter esse tempo de meia hora e meia hora, esses dias na semana? Aí eu identifico, eu analiso a minha vida, analiso como eu convivo constantemente, os meus dias, como eu faço, o que eu faço, qual o tempo que eu tenho. Uma análise, cavar, procurar. E aí eu insiro isso, talvez criando um planejamento num papel, numa agenda.
para cumprir esse quesito, que primeiro é crescimento espiritual. O segundo objetivo que eu tenho é construir, intensificar mais ainda a relação com a minha família. Eu vou dizer, mas isso deveria ser lógico. É lógico, deveria ser, mas não é tão real assim na sociedade moderna. Mais trabalha, mais se envolve em atividade. E aí o que eu penso? O que eu tenho pensado em formar uma estratégia de formar momentos de passeio mais, de diálogo mais, menos internet, mais diálogo, mais conversa, e assim sucessivamente, né? Porque por mais que a gente sempre tem que querer evoluir, inclusive na relação familiar. O terceiro eu coloquei como saúde. E esse terceiro, a saúde para mim, ela inclui muitas coisas. Saúde, ela inclui tomar mais água. Saúde, ela inclui treinar. E aí eu lhe aconselho. Eu não vou para uma academia por alguns aspectos que eu não me sentiria bem. Mas eu aderi a alguns exercícios da calistenia, exercícios físicos com o próprio corpo, algum peso também, que eu posso praticar em casa, posso praticar numa praça, e tem me feito bem. Corrida, treinamento, formar, encontrar o tempo, fazer análise, igual eu disse, a força, qual é a força que eu tenho, qual é as ameaças que eu tenho, quais é as fraquezas que eu tenho, quais é as oportunidades que eu tenho. Identificar, de cuidar mais da saúde, tomar água. A água eu já tenho me treinado há alguns anos, tenho conseguido, graças a Deus, tomar um pouco mais de 2 litros de água por dia. Treinamento também, mas volta e meia eu me perco no tempo ou nos dias, me esqueço e acabo não fazendo. E junto da água, do exercício, tentar, dentro das condições, melhorar a questão da alimentação. Se não tem como inserir alimentos saudáveis, que então diminua os alimentos mais prejudiciais, diminua alguns que podem, ou reduza ou tire, por exemplo, açúcar, etc, etc. Mas aí você vai ver. E dentro desse objetivo saúde, tem a leitura, ler mais. Cada ano eu estou me esforçando para ler um pouco mais. Todos esses eu tenho que identificar, fazer um planejamento, identificar as forças, identificar as oportunidades, identificar as fraquezas e as ameaças. E por último, que eu acredito que deveria ser diferente, mas para mim vai ser assim, é finanças. Porque se eu não tiver uma boa administração, eu creio que esse governo atual aí, ele vai abrir muitas oportunidades e aí eu vou inserir em algum concurso. Não concordo com a ideia deles, eu sei que eles têm a ideia de inchar o Estado, aumentar o Estado e tal. Infelizmente a minha ideia é que a coisa vai ficar feia lá para frente, mas enquanto não ficar eu tenho que aproveitar e usar a estratégia de José. 7 anos de vaca gorda, eu aproveito, consumo o necessário, o restante eu guardo, porque pode vir 7 anos de vaca magra. É o conselho que eu te dou, administração. Não há necessidade de torrar tudo, juntar, administrar, investir. Até tenho começado a tentar investir, buscar ideias de investir o seu dinheiro para gerar mais dinheiro, economizar, juntar, porque às vezes você quer sair com a família e você não tem dinheiro. Se você economizou, você tem um recurso, você tem algum valor. Então, esses 3 tópicos, ou esses 4, melhor dizendo, esses 3 é os que eu me propus esse ano. E eu quero te convidar a fazer o mesmo com algum planejamento para a sua vida. Fazer um planejamento, identificar as dificuldades, identificar a força, identificar as fraquezas, identificar as ameaças. Colocar em prática. Eu vou começar a semana que vem, terceira semana de janeiro, porque eu sei que muita gente começa no primeiro dia do ano e não continua. Eu decidi fazer diferente. Começar na terceira semana do ano, já com um plano de ação para me esforçar para cumprir.
Então, quero deixar esse conselho para ti, essa sugestão, esse compartilhamento meu. Que Deus abençoe. Fique com Deus.